Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Management. Mais uma vez aqui com o meu co-host, Alberto Loureiro. Animado, Alberto? Sempre, né? Sempre bom gravar mais um episódio ao seu lado. E hoje nós temos uma convidada bacana, uma super jovem, especial, né? Amiga de longa data, já me viu nas festas, nos Olha eventos. só, vai entregar então, hein? Nos churrascos, mas hoje estamos No aqui bom pra... e no ruim. No bom e no ruim. Mas agora estamos aqui para falar de coisa séria. Mas vamos apresentá-la daqui a pouco, né? Claro. Antes, Roda a vinheta. roda a vinheta, editor. Hoje temos a honra de receber aqui no nosso podcast a Júlia Silva. Olá, Tudo bem, Júlia? Seja bem? muito Seja bem-vinda aqui no nosso podcast Management, que a gente fala de business, de negócios aqui na América. E o bacana agora é trazer, além de convidados, pessoas de mais idade, não vou falar velho, né? Experientes convidados do Abel. Claro. Agora temos convidados do relacionamento, Isso. do Alberto, também profissional, de amizade, como ele já falou aqui, que é o caso da Júlia, né, Júlia? Exato. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço demais o convite. Vai ser bem legal. Então, Júlia, fala um pouquinho pra gente da Júlia, de onde que ela é. Você nasceu aonde? Eu nasci nos Estados Unidos, mas meus pais se acabaram se separando quando eu era muito neném. Voltei para o Brasil com 8 meses. Pra que região do Brasil? Do Rio, interior do Rio, Friburgo, parte Carioca. da Serra, Carioca. Flamengo ou Vasco? Ah. Vasco. Meu Lá em Deus. casa, inclusive, é crime ser flamenguista. Caramba, Crime de meu. Você tá verdade. arrumando problema com uma galera que tá assistindo, É, hein? Pois Desculpa, é, gente. Mas, pai, beijo. Aí, ó, pelo menos ela agrada o pai, tá Exato. bom. Não Tá Não tem agradando como, eu o tô pai. falando, era caso de ir pra rua. É sério o negócio. Vascaíno mesmo, raiz. Que? Caramba, e Nossa. como é o nome do seu pai? Diego. Diego, ó, seu Diego. Um abraço, Só Diego. que aqui, ó, saudações rubro-negras, mas enfim. O Diego vai dar todo- dislike. Todo respeito aí. De seguir o canal. Então, mas aí vocês voltaram, né? Sua Sim. família, obviamente, você era um bebê, né? De 8 meses. Exato. Voltou pro Brasil, pra região de Friburgo. Friburgo. Na Serra do Rio Na de Serra Janeiro. do Rio. Pertinho de Petrópolis, não é Bem isso? próximo, sim. Petrópolis, Teresópolis. Que legal, uma região bacana. Friozinho, né? Bem frio, Aí tá? você foi criada lá, então. Fui criada lá minha vida inteira. Aí, quando chegou ali... Eu sempre tive um pouco, assim, a vontade e a curiosidade de vir pra fora. Mas parecia uma coisa muito distante por um bom tempo. Aí, entrei na Mesmo faculdade. você sendo americana? Mesmo eu sendo americana. Até porque meus pais acabaram vindo como imigrantes. Então, no caso, eu sou a única pessoa da família que, de fato, tem o papel. Não era... Eles, na época, não tinham, né? não eram tinham, legalizados exato, não aqui. eram. Ah. Inclusive, E aí, assim... você nasceu aqui, teve o direito, né? Exato. Por ter tive- nascido tive uma aqui, sorte, né? já se tornou... Só ficar de paraquedas. Não, mas eles moravam aqui, né? Naturalmente... Então, foi tudo muito rápido, na verdade. Meu pai morou aqui, acho que só 1 ano e meio. Ah, ok. Foi um período realmente muito curto, assim. Eu falo que foi um pouco pra eu nascer. Entendi. Basicamente, e você teve sorte, você comentou isso. Mas tem pessoas que fazem essa prática de vir aqui, ter filhos aqui, Tem, de fato. e podem arrumar problema fiscalmente falando pros seus filhos, não é não? Pois é. Olha, Porque, não sabia. porque quando você é residente fiscal americano, você tem Social Security, você obrigatoriamente tem que declarar renda global. Se você tivesse, por exemplo, prosperado no Brasil, tivesse sua renda no Brasil, Trabalhando, você teria que declarar mesmo pros que Estados você não Unidos. tenha relacionamento nenhum aqui, você sendo americana, você tinha que reportar e declarar aqui Por os seus lei. tributos. Por lei. Que loucura. Por lei. Então as pessoas às vezes fazem isso achando que estão fazendo um bem pro filho, mas Não, não, pode né? ser que tá colocando em nossa justa. Que loucura. Do ponto de vista fiscal. Do ponto de né? vista fiscal. Porque Não, mas é bom. é que você era um bebê. Sim, Você foi criada no Brasil, depois já, assim, adulta, né? Que você resolveu vir pra cá. mais ou menos. Como é? Conta um pouquinho pra gente, então. Mas falam Foi. antes. Vamos voltar um pouquinho. Tá. Você foi criada em Friburgo, estudou lá? Estudei lá a vida inteira. Você chegou a fazer faculdade, alguma coisa? Eu entrei pra faculdade federal. Ah, ok. Passei pra UF em Friburgo. Aí, no meio do meu primeiro semestre, eu virei pro meu pai e falei assim, então, tô mudando pros Estados Unidos. Aí ele falou, o quê? Você já estava na universidade, Tava no na meio do Universidade curso. Federal. Resolveu. Sonho do meu pai. Eu Tava passei pra cursando faculdade o e quê? meu pai chorava. Tava cursando fonoaudiologia e ia trocar pra odontologia no Legal. primeiro ano, que era o que eu queria fazer. E aí meu pai chorou quando eu passei pra faculdade, aquela coisa toda, felicidade. Quando eu falei que eu ia mudar pra cá, ele falou, você
tá doida. Pirou, Por que né? isso? Baseado em quê, né? Ninguém mora lá. Tá indo com seu namorado que você acabou de começar a namorar de fato, né? A gente tava assim já há uns 2 anos meio naquele... Que é o seu esposo. Que hoje em dia é meu marido, que exato. é o amigo também, né, do Farias. Roberto, que é o Farias. E aí meu pai falou, cara, você tá com parafuso a Mas menos. quando vocês no vieram, mínimo. vocês nem eram casados, então? Não éramos casados. Você tá há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Tem 5 anos. Ah, já são 5 anos. Fez 5 morando. anos agora. Que bacana, que bacana. Então foi assim, decidiu vir de uma ideia. De uma ideia. Foi bem assim, no vamos. Mas baseado em quê? Vocês viram algum vídeo, Não. algo? Nada? Eu sempre tive um pouco a vontade pelo fato de eu ter nascido aqui. E não tinha isso que eu ia te falar, sempre tinha uma curiosidade. né? Exato, Você era de fato nasceu uma aqui. curiosidade. E você nunca tinha vindo antes Nunca pra tinha cá. voltado. Ah, E a gente veio muito assim, na cara e na coragem. Porque minha família toda no Brasil, a família do Lucas inteira no Brasil. E vocês namorados decidiram os Namorados. dois. Vamos fazer a vida lá nos Estados Unidos. Na... Mas ele já Loucura. tinha um ponto positivo, ela já é uma cidadã americana. Você Exato. não teve aquela dificuldade que muitos Exatamente. imigrantes têm, de ir atrás de green card, de Com visto. certeza. Você já, né, não teve... Essa etapa você já tinha E superado. qual era o vamos plano dizer. no Brasil, quando vocês desenharam? Ok, a gente vai lá e vai fazer isso, isso e isso. Betão, não tinha muito plano, pra ser muito sincera, assim. E olha só a intimidade, porque eles são amigos, gente. Podia chamar o Alberto de é verdade, Betão. desculpa. Que é o... Não precisa, fica à Não, vontade fica aqui. Já tranquila. foi. É Já que foi. talvez alguém que está assistindo não conhece esse É lado aí Alberto do, apenas. do Betão. Mas aí, é ó. pros íntimos. Gente, eu o não quero ver Betão pra com gente ninguém. é Betão. Não tem como chamar de Alberto, é impossível. Não quero ver Então. ninguém na minha DM me chamando de Betão, não. Isso é pros Não, íntimos. apenas pros íntimos. Olha aí, ó, tá vendo, gente? Tem a regra aí. Tem a É uma regra. regra. Claro. Maravilha. Então, você namorando, os dois vieram para cá. Viemos pra cá. Resolveu, já tinha resolvido a questão da imigração. Você tinha abandonado o curso. Então, Da eu fiquei faculdade. no curso até o final do ano, porque o único plano que eu tinha era o seguinte. Se der errado em 2 anos, minha faculdade está trancada. Então eu volto Você e continuo o voltaria. curso, né? E aí, quando a gente chegou aqui, foi janeiro de 2020. A gente chegou... Caramba, Puts. teve a pandemia. Nossa, Cara. que timing péssimo. Não, e na época a gente no Brasil, assim, eu escutava falar de Covid e tal, mas eu ia fazer o quê? Passagem comprada. Alugamos o quarto de uma mulher no Facebook que a gente nunca tinha Vocês moraram no quarto, Como olha vocês só. arrumaram essa mulher? Você e o Gente, Lucas, os dois. Os dois. O que aconteceu? O nosso plano foi um plano de muito curto período. A gente decidiu isso em, assim, fevereiro, março de 2019. 2020 a gente estava indo. Janeiro de 2020. Gente. Então, em um ano, a gente juntou o dinheiro que a gente precisava, que era mais ou menos ali, tipo, $4.000 cada, né? Porque o nosso plano era o que a gente sabia. A gente chegaria, precisaria comprar um carro, Óbvio. porque aqui não tem claro. nada. Não tem como fazer nada sem carro. E o Lucas, ele tinha um casal de amigo aqui na época, de uma menina que estudou com ele na escola, e um menino que também era de Friburgo, e moravam em Coral Springs. E aí, esse foi o nosso, assim, Um relacionamento. Era a rede de aí. contatos. Gente, era o network. Era a galera que tinha. Então, tadinha, eu enchi o saco da menina. Eu mandava mensagem pra ela 3 vezes na semana. Oi, tudo bem? Então, eu queria saber XYZ, você pode me Puts. ajudar? E aí a gente achou um grupo no Facebook chamado Aluga Flórida. Aí uma mulher, Érica, inclusive Érica, você salvou minha vida. Ela tinha um quarto pra alugar por $850 na época, o casal. Já com mobília, etc. A gente mandou mensagem pra ela. Na cara e na coragem, a gente deu um depósito de $400. do Brasil Do ainda. Brasil. Tava lá. Sem Pagou nunca- ela antecipado. Sem antes nunca de ter chegar. visto a mulher. E isso era, tipo assim, junho. Aí ela falou, poxa, mas vocês estão vindo em janeiro e tal. Se a gente encontrar outra pessoa, o quarto vai ser da pessoa. E a gente, não, sem problema algum e etc. A gente se resolve quando chegar, né? Cara, ela não alugou o quarto. Ficou esperando pra vocês. Não quarto esperando. Ninguém queria. Ninguém queria o quarto. Era pra ser. Ah, Era aquele tipo de situação, ela assim, botou que não, pra alugar, mas não não conseguiu. conseguiu durante 6 meses. Então ficou esperando vocês. Aí, bem ou mal, a gente veio quando chegou em dezembro, eu acho, novembro, dezembro, a gente deu o depósito. Acabou que, cara, eles foram, assim, uma luz na nossa vida, de muita coisa. Ele que Vocês ajudou ficaram a gente. quanto tempo lá com eles? Acho que uns 8 meses. 8 meses. 8 meses. E você veio já tinha algo que você já queria fazer? Você trabalhou? Como é que foi isso? Não tinha Não nenhum... tinha nada. Ela Nada. tinha o quarto da Érica. Tinha o e quarto é da isso. Érica e do E a rede Marcelão. de contatos. Tá, Exato. mas chegou... O que vocês começaram a fazer logo que vocês A chegaram? gente chegou e aí a gente abriu uma conta no banco. Ok, As memórias que eu um tenho. bom começo. Abrimos a conta no banco, a gente comprou um carro, um Nissan Versa, que só deu dor de cabeça. Não teve um... Nossa, mas fez o serviço.
E aí eu comecei a aplicar para um monte de trabalho no Indeed. Eu descobri o Indeed, achei a coisa mais incrível do planeta e mandava currículo para Deus e mundo. Isso é uma dica, ó. Aí. Também pra quem tá fazendo os cursos de bookkeeping do Abelão, vai nos sites Abelão, Indeed, conta LinkedIn. essa do Abelão aí também, que o pessoal vai entender. Ué, Abelão, Abelardo. Outro nível de intimidade. Aí, ó, eles me chamam de Abelão. Todos os amigos do Alberto, o professor Abel é conhecido como Abelão. Abelão. Então, você pode buscar Entregamos aí a aqui. sua vaga. Inclusive, um ótimo contador. Quem precisar. Obrigado, Ju. Nossa cliente. Nossa vendo? cliente, ela e o Lucas, exatamente. Bem falado. Mas, enfim, você comprou o carro, Compramos o carro. mandou, usou o Indeed, que é uma plataforma fantástica de colocação, né? Busca de trabalho. Exato. E funcionou pra você? Funcionou. Então, aí eu consegui meu primeiro trabalho. Fiquei 3 dias no trabalho. 3 dias? 3 dias. Que Era um experiência. trabalho na Allstate, fazendo ligação. O dia inteiro. Era Vendendo assim, seguro de carro? Vendendo seguro de carro. Ok. E aí você pegava no Google, você colocava no Google assim, Cold empresa call, de... cold call. Cold call. Só que cold call pra uma pessoa que tinha acabado de chegar do Brasil. Eu falava inglês, assim, sempre fui muito curiosa, isso me ajudou muito. Então, série, filme, música, eu sempre assistia Você tudo já em veio inglês. com uma base de inglês, né? Vim, tinha uma Ah. base legal. E aí, fui contratada, os caras me contrataram, me adoraram e etc. Só que, cara, não tinha como. Era um trabalho que eu não ia fazer dinheiro nenhum. Porque você ganhava um salário muito básico e você era pago por meio que pólice de seguro que você fechava. Comissão. Comissão. Commission era muito base. comissão. E a comissão era $20. Uau. Então, era bem pouco na época, assim. Aí, depois disso, o que eu fiz? Aí trabalhei 3 dias na Casa do Pão também. Ok. Só que Casa do Pão é um estabelecimento Uma padaria brasileiro. brasileira. Uma padaria Exato. aqui no sul Mas da aí Flórida. acabou que eu consegui um outro trabalho numa empresa chamada 011, que era uma empresa também de ligação. Eles vendiam chip para pessoas do Brasil. E aí eles tinham 3 departamentos. Um americano, um brasileiro e acho que um israelense, se eu não me engano. Uau. E aí o escritório, inclusive, era, tipo assim, uma confusão, né? Que eram 3 Gente do línguas mundo diferentes. Eles tinham um departamento em espanhol também. Também. Então era Você fala assim, espanhol, Júlia? Falo. Fala também. Bom, assim, Mas comunica. Ela é realtor no sul da Flórida, né? comunica. Tem que falar. tem que falar. Espanhol de cubano, já aí é outros 500. Mas aí, Mas comunica. Hablas Não, espanhol. tranquilo. Habla vai espanhol. embora. Né? Aí, nisso, fiquei nesse trabalho, aí veio o Covid de verdade, aí o escritório fechou. Mas Ai. fechou ou foi pro home office? Não, fechou mesmo. Ixi. Tipo assim, não faliu, no caso, né? Uhum. Mas eles fecharam. Na época não tinha essa coisa ainda de home office. Meio que as empresas foram se adaptando para criar o home office. Ok. Só que eles não tinham a necessidade de ter uma empresa muito grande, porque todo mundo que comprava deles eram turistas vindo do Brasil. Ah, é? Com E não tinha Covid fechou turismo. tudo? Não Putz. tinha turismo, ninguém vinha pra cá. Aí o Peter me ligou e falou assim, então, com Covid e tudo mais, a gente tá fechando o escritório. Cara, $500 na conta. Falei, já era. Liguei pro meu pai chorando. Sim. Falei, eu acho que eu vou ter que voltar. Socorro. Putz. Meu Deus. Nosso carro quebrou. Foi Eu- $500, com certeza. O valor que tinha na conta. O valor que tinha na $500 conta pra zoando. consertar. Não, é sério. É sério, foi $500 o conserto do carro. Que era o valor que você tinha na conta. Era o que eu tinha. E o Caramba. aluguel era tipo assim, sexta-feira. A gente E aí? falou, azedou demais. E aí? Já era. Como é que foi? O Lucas trabalhava na piscina na época e, por sorte, contava como meio que um trabalho essencial. Piscina o quê? Limpeza de Limpeza piscina? de piscina. Não me pergunte por que piscina era um trabalho essencial, mas era. Podia fazer, ninguém podia, fazer. parar. Então Ok. salvou a gente. Aí o pessoal lá de casa começou a fazer Instacar. Delivery, de aplicativo. Aí chegaram lá em casa um dia, caraca, fiz $200 hoje no Instacar. Falei, o que é isso dentro? É. Alberto Agora- fez também, não fez, Alberto? Essa do delivery na Alberto pandemia, fez. eu entrei graças ao Farias. Ah, Porque eu lembro que a gente no Discord, a gente jogando assim à noite, todo mundo naquela vagabundagem também, né? Que Covid ninguém queria saber de nada. Aí o Farias chegava assim, não, porque hoje eu fiz não sei quanto no Instagram. Cara. Aí eu fiquei curioso, falei, como assim? Não sei o quê. Só que na época que eu tentei Sim. entrar no Instacar, a aplicação tava demorando tipo uns 8 meses pra aprovar, porque tinha muita gente Tinha muita querendo. gente querendo. Aí eu fui fazer o Uber Eats, que aí tu foi Então. também. Cara, e o Instacar salvou a gente, assim, de você começou a Tava fazer delivery. delivery. De comida, de Era tudo. de compra de Não, mercado. Instacar é Compra de mercado. E aí Mercado. tem várias histórias engraçadas que a gente poderia ficar, tipo assim, 5 horas Não, aqui falando O sobre. Farias, ele sabe um mapa do Publix. Sabe mesmo? Uma vez a gente foi num Ele ficou churrasco. especialista, Não, a então. gente sabe tudo sobre o A mercado. gente uma vez foi no barco do João Mauro e o João Mauro pediu pra levar não sei o quê. Tem um Publix perto ali da Marina.
Aí eu falei, putz, eu não vou achar isso não. Aí eu liguei pra quem faria isso? Falei, irmão, preciso comprar isso. Onde tá? Ele falou, Ala 5. ele falou, sessão tal, olha pra Caramba, cima. ele memorizou todos os supermercados. Cabelão, a gente todo. fazia Pra o ganhar. dia inteiro. Pra E ganhar... vou te falar, assim, vou contar a história mais engraçada, eu acho. O nosso carro, esse Versa, ele não era um carro muito grande, né? Quem conhece sabe, é um sedazinho normal. Aí várias vezes a gente já teve que fazer Qual era o compra ano de, desse assim, Versa? 2010, sei lá, 2013. Põe aí na tela, editor. Nissan Versa Editor, 2010. coloca na Por tela favor. uma foto E aí do esse Nissan. carro, ele tinha uma característica muito boa, que era, nada nele era automático. Era tudo manual. A janela descia na mão, a porta trancava, tipo, literalmente, sabe? E 1980. vocês pagaram quanto nesse carro? Que pra Abelão, audiência tem eu não lembro, mas eu acho curiosidade. que foi uns $4 mil 4 na mil época, dólares, assim. né? Sim. Foi uns Isso 4 em mil dólares. 2020, gente, aí, ó. Um carro Aí, usado, um que carro ano que usado. era? Acho que era 2010 2010 aí, por aí, 2010. eu acho. Mas ele era bem antiguinho. Uhum. Aí fomos fazer um delivery. Num negócio de... Aqueles, tipo, nursing homes, assim, sabe? Que tem Uhum. aqui. Aí, beleza. Chegamos lá. Aí, a regra era clara. Era muito simples. Bata a porta do carro, mas nunca tranque ela por dentro. Ok. Porque se a chave estiver dentro, Ferrou. não tem como tirar. Caramba. Aí o Lucas virou pra mim e falou assim, amor, pega esse negócio que eu esqueci no carro. Cara, no automático, abri a porta, fechei aqui e tranquei. O carro ligado. Nossa, Ju. Gente, não tinha o que fazer. A gente falou, vamos na mala. A gente conseguiu um negócio pra enfiar na mala. Abriu pra abrir pela- a mala. O banco de trás não desce. É soldado. E O aí, banco do carro é soldado. não abre Gente, o que banco. absurdo. Não tinha o que fazer. Que absurda essa Aí história. a gente tinha sorvete na mala da segunda entrega, o cara mandando mensagem pra gente, sorvete dele. Tipo, cadê meu sorvete? A gente teve que chamar um cara pra ir lá, pra abrir o carro. Cara, ó, nossa, Perrengue. era só perrengue. Tinha dia que a gente tinha que enfiar 60 packs d'água, juro, sem brincadeira, num Nissan Versa. Pra entregar. Julia, mas no Brasil, você e o Lucas tinham, assim, família estruturada, tinham uma Sim. condição legal. Passando por esse tanto de perrengue, no meio de um Covid, o que que faz vocês continuarem persistindo? Aqui, de fato, assim. Cara, eu acho que muito assim, no Brasil, tem oportunidade boa, de fato. É um país que você ainda assim consegue prosperar dentro de todas as suas adversidades. Mas nada como os Estados Unidos. Nada como viver o sonho americano. E hoje em dia, é uma coisa que eu falo pra todos os meus amigos. Venham, se tiver oportunidade, vem, passa um tempo. E, cara, vem passar um perrenguinho. É bom, né? O amadurecimento Aí, Volta ó. a caráter. disso Né? é, cara, absurdo. Porque Não, você olha muda pra muito trás caráter. hoje, você sorri. Na época, lógico, foi difícil, Ah, a você gente fazia passou o sorrindo estresse. também, Abelão. Mas olha A gente se hoje, né? divertia. Então, mas hoje você olha, né? Tipo assim, Sim, e levou sim. tudo na esportiva e passaram. É, Porque você teve essa experiência, mas hoje você é uma corretora. com certeza. Levou quanto tempo? Você teve muita experiência ainda? Quando você começou Tive. a atuar na área que você atua hoje? Foi quando? Cara, foi Como é mais que ou surgiu menos essa ali- oportunidade na sua vida? Eu trabalhava para uma outra empresa depois do seguro e tal. Acabei Sim. conseguindo um emprego vendendo seguro de novo, seguro de saúde. E aí acabou que nessa empresa, graças a Deus, eu cresci muito rápido. Só que é um trabalho muito estressante, muito maçante. O que acontecia? Era o dia inteiro, 11 da noite, meia-noite, o povo me ligando com um problema, que não precisava disso, precisava daquilo, não sei o quê. E aí acabou que, na época, o real estate era uma coisa que estava bombando muito no sul da Flórida. E né? na época, que época que você disse? Mais ou menos ali 2022. Ah, tá. Bem pós-Covid já. Mas foi assim, o boom do real estate aqui, né? É, os Aí- preços subiram, né? Tudo. Tinha muita procura, A, o a juro taxa de estava juros, até baixo. Exatamente, era, cara, 3%. Teve gente que conseguiu. Cara, eu financei minha casa 2,7. Eu tô olhando casa hoje, eu falo com esse aqui. Se É você de quiser, chorar. por que você não compra uma nova e me dá o seu, amor? A gente só troca. Olha que maravilha. Não Cara, sai nunca Taxa desse, fixa, desse 30 lease dele. anos já Não é. tem Mas eu como. acho que vai acontecer isso de novo, hein, Júlia? Você que tá no mercado. Não acontece. Difícil, né? Foi uma Black Friday, assim, né? Porque realmente, na época o preço não estava tão alto e os juros. Mas se eu te falar que na época eu comprei minha casa, não foi só pela taxa de juros, foi a Sim. conta do aluguel. Que eu comprei a casa que você conhece, que você já sim, foi lá. morava Que nela, eu né? morava nela. Eu era inquilino, eu pagava aluguel. E surgiu a oportunidade de comprar. E a conta minha foi simples. Eu vou ter um mortgage menor do que o aluguel. Era Porque essa a hoje em dia minha é muito conta. difícil. Hoje é difícil. Então, mas na época era essa conta. Só que depois a casa duplicou de valor, o juro aumentou demais, entendeu? Seguro. O mercado mudou demais. Logo depois que eu comprei em janeiro de 2021. É, Então, então. depois deu um boom.
dos preços, Subiu muito. de tudo. Até Subiu por causa bastante. da demanda, né? Ah, Todo mundo muita vendo juros gente baixos. de outros estados vieram para Flórida, né? Houve uma modificação. Muito grande. Então, você começou a atuar logo depois do Logo Covid. depois do Covid. Mas você começou porque você viu esse movimento? Ou teve alguém que estava é, no mercado alguém- e falou? Não teve alguém nem nada, na época eu não conhecia absolutamente ninguém nesse ramo. Foi mais uma coisa que meio que veio a ideia na cabeça, eu achava interessante. Assim, no começo a minha ideia era mais aprender sobre, até para poder investir na minha vida, né? Começar a fazer investimento de real estate na minha vida pessoal e tudo mais. Aí, na época, o João Pedro, inclusive, que veio aqui, uma amiga da mãe dele estava contratando para ser assistente. E ela é uma João ótima Pedro, corretora. o jogador de polo, Jogador de hein? polo. O Neymar do Polo. polo, Neymar como do diz polo. Alberto. Só Aí- não tem os dread. É, mas isso aí coloca também, se precisar. Aí, nisso, ele me ligou e falou, olha, tá, a amiga da minha mãe tá contratando, não sei o quê, pra assistente de broker, se você quiser. Eu falei, agora. Falei, dentro. Aí você aplicou. Aí fui lá, fiz entrevista com ela me contratou assim na hora. Aí me demiti do meu outro trabalho. Fiquei lá um tempo trabalhando e tal, aprendi muito. Acho que muito Mas do nisso que... você já precisava ter alguma licença ou Eu não precisava ter licença, mas eu fui tirando minha licença nesse processo. Tá. E explica um pouco pro pessoal, para quem tá no Brasil, como que é o processo para se tornar um realtor aqui? Qual vou que, te o falar, que precisa ser feito? Eu achava que era mais difícil. De fato, não é um processo Então- que é muito difícil. A entrada no mercado tá tranquila. É, você precisa fazer um curso, que acho Mas que, se não não me tem engano... requerimento de faculdade, nada disso. Não, nada. São, acho que 62 horas, se eu não me engano. E aí você compra o curso online, você pode ou fazer online ou fazer presencial. Aí você precisa fazer a sua digital com o Estado, fazer a prova do Estado e aplicar para sua licença. Aí, obviamente, tem alguns requerimentos em relação a você ser um cidadão americano, ter mais de 18 anos, algumas coisas assim. Não só cidadão. Pode ser também green card holder, não pode? Não precisa ser Abelão, cidadão. eu vou te falar, eu teria que double check. Mas pesquisa. eu acho que Porque eu que conheço vários sim. que É, eu não acho que também são... só green card é suficiente. Tem que ter visto Que é mais autorização pelo de social, trabalho. né? É, É mais exatamente. pelo social, verdade. E aí foi isso. Aí, pra gente que vem um pouco do Brasil, eu tenho um pouco essa impressão de que fazer essas provas é um pouco mais fácil. Pela pressão que a gente é acostumado de vestibular no Brasil. Entendi. A gente, pelo menos assim, que é mais novo, né? Pegou essa fase do Enem. Quer dizer, você e tudo pegou mais. rápido, então. Muito Pra rápido. você não teve estresse pra passar nessa prova. Não, graças a Deus. Foi, tipo assim, de primeira e tal. Acostumada a treinar pra Enem, né, gente? Isso é bom. 8 horas de prova, 2 dias seguidos. que Olha aí, são- pra quem tá no Brasil, olha só. É útil. Tem é oportunidade, ué. Você que é... Como é Eu- que é porque eu sempre no digo, ó, imobiliário você no que é um Brasil? Como jovem- o nome? Perfil da Júlia, que era universitária, Corretor. estudando bastante no Brasil, estudioso. O que você diz pra essa pessoa Estados Unidos? A oportunidade, né? A oportunidade Hoje você existe. voltaria? Você trancou a faculdade, você voltaria pro Você Brasil? destranca ela ou você fecha de vez? Fecho de vez. Já fui jubilada, inclusive. Nem Já se quiser. perdeu o prazo. Mas, Nem se enfim, quiser. mas se encontrou, né? Me encontrei. Hoje, você pode dizer que a sua carreira é essa. É, Você eu gosto se encontrou. eu acho que pra mim, eu sempre fui uma pessoa, people's person, né, que a gente fala aqui. Que é essa pessoa que precisa de outras pessoas. Então, eu sou muito comunicativa. Eu sempre fui uma pessoa, inclusive na escola, tipo assim, meu maior problema era por falar. Nunca era por nota ruim, mas sempre por falar demais. Então, eu sempre consegui me comunicar muito bem. E isso, no meu ramo de negócio, Ajuda, ajuda muito, claro. né? Você tem que ser também um E leve você- cara de pau. Júlia, você sofreu algum tipo de preconceito? Porque você é muito jovem e a gente vê muito corretor, de pessoas de uma idade... Não vou falar velho, que eu tenho tanto amigo corretor, Experiente, senão vão ficar experiente. bravos comigo. São pessoas Experiente. mais experientes, Mas é comum do ser experientes de humano. idade, É né? É normal. comum da pessoa ela já ter mais confiança quando ela vê alguém já de uma Eu ia dar esse experiência no exemplo mercado. agora. Vou dar um exemplo. Então, uma mas isso, pessoa- eu queria que você falasse essa experiência. Acontece. Se você sentiu isso ou não. Então, eu acho que eu senti um pouco, assim, de insegurança no geral. Ah, ok. Não só pelo jeito que, obviamente, eu hoje em dia ainda tenho uma cara um pouquinho mais de velha do que eu tinha quando eu comecei há 3 anos atrás. Cara de velha, gente. Dá um close, editor, na cara dela. Cara de velha. Não cara... Uma cara... Eu tenho... Hoje em dia eu pareço um pouco mais com a idade que eu tenho. Quando eu tinha, tipo assim, 22, 21, eu tinha cara de 15, tranquilamente. Fácil. Entendi. Não que tenha mudado Ok, muito, mas ok. ainda tá um pouquinho, assim,
pouco melhor. Já tá passando mais credibilidade, né? É, Ok. agora essa fase... Então, do e meio essa dos sua 20. aparência, vamos dizer, bem jovial, atrapalhou? Gerou algum tipo? Então, Você perdeu algum negócio ou não? Eu acho que eu não cheguei a perder negócio. Ah. Talvez no início eu tenha perdido por questão de insegurança. Eu acho que você coloca muito as suas próprias limitações em você. E no início eu tinha um pouco essa limitação de, pô, mas eu sou muito nova, essa pessoa tem 10 anos de experiência nas costas. Ela faz isso o tempo que eu tô viva. Então, né? Como Entendi. que eu vou leverage isso e conseguir trazer isso ao meu favor? Aí uma vez uma moça, que é uma ótima corretora em Washington, ela me falou, cara, você tem que trocar isso pra ser o seu favor. O fato de você ser mais nova te dá mais energia. Te faz saber de tecnologias e legal. outras coisas Que bacana. que pessoas mais experientes e mais velhas no mercado não sabem. Um good advice. É. Ela é o quê? Americana? Ela é americanaça. Que legal. Mas ela começou bem nova também. E aí, isso foi muito bom, porque realmente mudou, assim, minha cabeça nesse sentido. Aí, hoje em dia, eu olho pra competição e eu falo, nossa, dentro. Lentos. Lentos, nem sabem o que é ChatGPT. Exato. Não, tô brincando. É sempre bom, sempre gosto muito de aprender da pessoal mais experiente, porque eles têm experiências no mercado que você não tem. E viveram momentos também, né? Por exemplo, o boom de 2008, viveram Exatamente. crises. Exatamente. Que, obviamente, eu não passei nem perto. E o perfil de cliente que você atende hoje, Júlia? Hoje em dia, por incrível que pareça, meu perfil de cliente é muito mais americano do que brasileiro. Inclusive, depois nós vamos colocar aqui os dados da rede social dela, que é normal aqui no podcast. Você faz um trabalho muito bacana. E seu conteúdo Obrigada. é todo em inglês, né? É todo em inglês. Todo em inglês. O Belão é seu fã. Eu falo com o Ele é. Alberto. Sou mesmo, eu sempre comento com o Alberto. E quando o Alberto falou, vamos convidar a Júlia pro podcast, o que eu te falei? Ele fica Cara, que animado. bacana. Ai, que legal. Porque você faz um trabalho bem bacana mesmo. Então, bem bacana. eu vou te falar que muito se deve ao grupo que eu acabei me juntando. Eu tinha muitas crenças limitantes, assim, em relação a falar no Instagram e etc. Até por conta do inglês. Meu inglês é ruim? Não, de forma alguma. Assim, eu me comunico muito bem. Mas eu tenho um pouquinho de sotaque. É normal. É normal. Normal. E aí, no início, eu ficava tipo assim, pô, mas eu vou falar no Instagram? Nada a ver. Passa E sua vergonha, audiência, né? e sua audiência é americana, não é isso? Seus clientes. Hoje em dia é bem misturado. Sim. Meus clientes, a maioria são americanos. Sim. Mas minha audiência na rede social é bem... Varia muito, assim. Sim, mas o seu... O sotaque não atrapalhou em nada. Nem Nada. atrapalha, concorda? Não, De jeito De nenhum. jeito algum, eu acho. Isso acaba sendo, todo imigrante, é o que ela falou, é importante para você que está assistindo. A gente acaba criando isso. Eu também já tive Vai isso. muito no que ela É falou. um A gente se bloqueio que limita. isso, a gente se fica limita muito. criando um bloqueio. Caramba, então sotaque. Lógico, é natural. Se você, a maior parte de sua vida, você falou português, Exato. seu músculo já está acostumado a falar o português. Exatamente. Você vai falar com sotaque, mas uma vez que você se comunica bem, não vai atrapalhar absolutamente nada na sua carreira aqui nos Estados Cara, eu Unidos. acho que se tem uma coisa que eu aprendi, assim, nesse mercado de venda no geral, é que o jeito, número 1, que você se veste, porque isso faz uma diferença A imagem, absurda. A sua imagem é a primeira coisa que vai te vender. e aí o vestuário conta muito. Na minha opinião, conta. E não é sua opinião. Eu tenho uma amiga minha que é consultora de imagem. E ela já falou comigo uma vez que... A gente tava tendo uma conversa bem informal, né? Não foi uma consultoria. E ela me falou que a primeira impressão que ela tem de você quando ela bate os olhos, ela já cria um cenário, ela já cria uma história pra você baseado no que você tá vestindo. E pra pessoa... Então não adianta o que você falar, ela não vai mudar aquela imagem, aquela história da Exatamente. cabeça dela. Leva, se eu não me engano, são acho que 11 ou 12 encontros com você pra ela quebrar aquela crença que ela criou na cabeça dela baseado na sua imagem. Caramba. Isso é psicológico, é muito doido. Não, e pra gente que... Mas eu posso estar falando bobagem também, porque eu não sou da área. Pesquisem. Aí, ó, quem for contra, comenta aqui embaixo, né? Pesquisem Tá aberto sobre. o campo aí. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu fui aprendendo, assim. Porque, no final das contas, para pensar, vai 2 pessoas na sua casa, certo? Você tá entrevistando 2 pessoas pra vender a sua casa. Uma delas chega lá, bonito, blazer, arrumado, cabelo cortado, barba feita, não sei o quê. Aí o outro chega lá de chinelo, bermuda, sem nada na mão pra apresentar, mas fala bem. Não é só porque o cara fala bem também que você vai... Infelizmente, ou felizmente, que seja, certos mercados é muito ligado à sua aparência. 100%. E o mercado imobiliário é um deles. Cara, não tem como eu vender Você uma casa assiste de 2 aquelas milhões de séries chinelo. de Selling Sunset? Sou contra. mas Você é eu assisto. contra? Me conta, porque eu sou fã. Eu Ele é assisto. Não. Eu assisto. Mas peraí. Eu tem acho- Não, tem umas que são boas. Eu tenho uma agora Tem de umas que Nova são York, do cara, o Brian.
Brian, Ryan. o Adoro. lourinho. Sim, ele é bom. E, cara, é muito legal. Mas então, eu sou... Mostra aquelas penthouse em Ótimo, New York. essa eu sou a favor. Agora, o Selling Sunset é puro drama. É. Eles vendem o drama. Agora, tem umas séries novas na Netflix que realmente é venda. Se você for convidado, você participaria? Adoro. Ah, claro. Agora você ama, Claro, claro. Netflix, me contrata. Olha aí, ó. Você tem perfil, tá? Você tem Não, perfil. uma das empresas que eu trabalhei, na verdade, a gente fez entrevista, né? É Só mesmo. que era uma pegada que não era muito bem o que minha chefe estava procurando. Ah, tá. Que era mais essa coisa do drama, assim. Que agora eles queriam já têm trazer o drama. Miami. Já tem uma série de Miami agora no Netflix. Pô, É não Selling não. Miami. Não Já acompanhei. tem. Não tinha Criaram visto. agora. Olha, bom saber. Tem bom já saber. Eu não agora- sabia, eu não acompanho Também esse não. mercado dessas séries. Eu ainda mais- adoro, eu Não. adoro. O Alberto que sabe. acontece? Eu adoro, eu também, gosto de ver. Eu gosto das que realmente vendem. Perdão. Por exemplo, a do Ryan, ele é um dos maiores corretores de Nova É York. Brian ou Ryan? Ryan. Ryan, só. Ryan. Eu falei errado, então é Não, Ryan. tudo bem. Não se preocupa. Muito bacana. E ele é uma pessoa que, cara, ele é incrível. O nível Você de venda atende dele é absurdo. no sul da Flórida inteiro ou só aqui essa região de Deerfield, Inteiro. Boca? Por exemplo, Miami também. Miami. Então, um cara que tá assistindo no Brasil quer investir em Miami, Aventura, Sunny Sim. Isles, ele pode falar contigo. Eu vou desde... Eu faço, na verdade, os 3 condados, né? Que a gente chama de Three County. Miami, Broward e Palm Beach. Top demais. Os três. três. Investidor, você atende. Sim. Pessoal do Brasil. Pessoal do Brasil. Principalmente a galera que quer investir em questão de Airbnb, essas coisas aqui nessa região. E o cara, quando vai comprar uma casa, seja a primeira casa ou até um investidor, Uhum. qual é o maior mito que você vê por aí, não no mercado, né, imobiliário, que as pessoas falam, que as pessoas já têm o estigma de, eu tenho que ter 20% de entrada para comprar uma casa, tem como comprar uma casa com pouco dinheiro, existe alguma estratégia ou algum benefício que Então. o governo ou o condado te dá? Se você for... Varia um pouco, na verdade. Se você for investidor, você tem um certo valor que você tem que dar de down payment, né? E aí, geralmente, realmente, fica na fase dos 15%, 20%. Agora, se você está comprando uma casa pra você, de fato, é um mito de que você precisa desse valor, né? Por exemplo, o Alberto vai comprar uma casa pra ele morar. Então, vamos lá. Alberto é um menino jovem, Sim. Jovem. vai comprar ainda o primeiro Vou comprar imóvel meu primeiro dele. imóvel esse ano com fé no nosso Quais Amém. seriam as opções para o Alberto hoje para ele fazer Então, a aquisição? O Ele Alberto pode- é um residente permanente aqui nos Estados Unidos, tem Social Security, Sim. enfim. Acho que ele se qualifica para a maior parte aí maior parte dos dos programas, programas, com etc. certeza. Então, o Alberto, dependendo do crédito, obviamente, isso aí no caso Como é é mais que tá com... seu crédito, hein, Tá Alberto? acima de 700. Ah, então tá bom. Olha, Tem que respeitar. não é todo mundo que consegue essa proeza aqui nos Estados Unidos. É fácil se endividar. Isso é, bem verdade. fácil se endividar É aqui. verdade. Então, geralmente, quando a pessoa tem um crédito bom, um bom income, etc., ela consegue dar ali na faixa dos 3% aos 5% de down payment. Tem muita coisa que vai nisso, porque conta muito também o tipo de casa que você está comprando, a reserva do condomínio, o tipo de seguro que o condomínio tem. Então, é difícil você dar, assim, um valor certo, porque primeiro vai variar do perfil do cliente, mas segundo também a casa em si. Uhum. A estrutura da casa. Por exemplo, agora eu tô tendo um deal que por conta aqui em Pompano, é um condomínio, mas por conta do seguro do condomínio, a minha cliente vai ter que colocar 10% a mais de down payment. Caramba. Depois daquele prédio que caiu em Miami, muita Aumentou muito, coisa né? mudou. Muita lei em questão de condomínio, reserva e etc. É, diz que em Miami alguns condomínios estão até caindo de preço por isso, porque o custo, né, do Aham. seguro tá altíssimo para cobrir. Fora os assessments, né? Que, por exemplo... que é os improvements, né? Por exemplo, Eles têm que reformar, adequar a construção ao novo padrão, Exatamente. não é isso? E aí tem várias inspeções que o prédio tem que passar. E aí a cada inspeção, por exemplo, agora você tem que fazer a restauração do concreto do lado de fora. Eu ia falar concrete. Sim. Do lado de fora. Você tem que fazer os railings. E aí, os assessments são céu limite, né? Então, basicamente, se eu sou um comprador, primeira casa, tem muitos mitos que são quebrados, porque tem programas... Hoje em dia, qual um exemplo de um programa que tá disponível? Tem o Hometown Heroes, aqui na Flórida, no caso. Mas ele acaba muito rápido. Mas você consegue... E esse tem um first buyer. É esse programa? Pode é o ser mesmo? esse, sim. Ah, ok. É que, na verdade... esse é um mito ótimo. A gente pensa que um first time home buyer é só uma pessoa que tá comprando a casa pela primeira vez. Há quanto tempo você tem que você comprou a sua casa? 2021. 2021. Você já é um first time home buyer again. Eu não sabia. Por quê? Uau! Porque a cada 2 anos... Acho que são 2 anos, se eu não me engano. Você volta a qualificar para os programas de first time home buyer.
entendeu? Sério? Depois de um certo tempo que você comprou a sua casa, você qualifica novamente. Caramba, eu não Aí, é sabia pela hora de disso. investir, meu cara. Eu também não sabia, o meu mortgage lender que me falou isso. Mas aí você tem que fazer uma nova compra, correto? Sim, Tipo assim, eu teria que comprar uma nova primary residence. Isso não serve para propriedade de investimento. não. Ah, ok. Propriedade de investimento sempre vai requerer esse down payment mais Deve alto. ser a porque- regra de você usar a seção 121 do Código Tributário que você faz exclusion. Que também você tem nos últimos Essa parte eu 5 já não sei. anos. Então, é uma regra que, por exemplo, uma pessoa, um casal, ela pode excluir o ganho de capital. Vamos supor que eu comprei minha casa por $500 mil. Vendi minha casa por $900 mil. Então, eu apurei um lucro de $400 mil. Mas eu sou casado, que você sabe, com a Roberta. Como é que vocês chamam? Vamos entregar A também? gente entrega? Esse melhor não. Esse melhor Não não. vamos entregar. Não, Ela não, já falou que não. Não. Esse melhor não. Vai precisar de muita intimidade Não, esse Esse aí. melhor não, porque eu criei. E aí, quando ela foi chamada assim pela primeira vez, Foi um choque. foi um choque. Então, gente, vocês vão ficar foi curiosos. puxão de orelha. Quem quiser, Eu prefiro comenta deixar- aí no vídeo, faz uma hashtag, entrega, fala, pra gente Quem poder sabe liberar. não comenta, por favor. Mas A gente enfim, implora pela vida do Alberto. eu sou casado, né, com a dona, mas enfim, sou casado com ela, com a dona Roberta, e nesse caso, Vai, pergunta. quem sabe, né, Exato. pula aí, vamos em frente. Então, eu sou casado com a Roberta e eu me qualifico a uma exclusion. O Código Tributário americano, eu posso excluir até $500 mil por ser casado. Solteiro, $250 Olha, mil. interessantíssimo. Então, eu vou comprar uma nova casa e não vou precisar pagar nenhum imposto, porque eu vou excluir aquele rendimento. Eu vou declarar que eu vendi por $900 mil, recebi o dinheiro, o meu custo foi $500 mil, da minha casa que eu comprei, vendi por 900. Ah, é um 1031 Ganhei exchange. 400. Não é um Não? 1031, é uma exclusion. É uma exclusion O mesmo. 1031, você faz um diferimento. Um diferimento. Você não paga agora, mas esse valor fica diferido, que no Olha. futuro, se você não fizer uma troca, Sim. você vai ter que pagar. Aqui Eu não. só sabia do 1031, eu não Não, sabia. esse é exclusion, a section 121. O que acontece? Nessa muito legal. seção, você exclui, mas Aham. você precisa, nos últimos 5 anos, ser proprietário dessa casa e ter morado pelo menos 2 2 anos. anos. Então, parece muito do que você está falando. Pode ser que seja a regra Pode compatível. Não sei, tem que pesquisar. Eu tenho Por favor, vários pesquisem. amigos aí que trabalham como mortgage brokers e que vão Agora eu tô poder com medo também de ter falado besteira. poder. Não, mas não, Nada. que isso. A gente tem muitos amigos que podem estar compartilhando, né? É, E com certeza. passando. Que é uma informação muito válida isso, Total. né? Para ajudar. Júlia, agora, vamos lá. Então, a gente passou pelo processo de tem que dar entrada, tem que comprar minha casa, fechamos o contrato com você. Qual foi a situação num deal que você estava fechando, um deal que você fechou, Tá. mais engraçado ou inusitado, ou que você não esperava, que deu aquele desfecho assim que você falou, cara, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Eu não acredito que isso aconteceu. Cara, o que eu acho que eu não acredito que aconteceu, mas acabou dando certo. E aí a gente volta um pouco na questão do condomínio. Eu tinha um deal que tava pra fechar no passado. Aí um dia antes de fechar, o lender me ligou. Aí ele falou, ô Júlia, então, tudo bem? Eu tô com um problema aqui. Aí eu já falei, nossa, problema agora? 45 do segundo tempo? O que aconteceu, né? Ele, então, é que o underwriter negou o caso. Aí eu falei, quê? Explica para nossa audiência o que é o verdade. underwriter. O underwriter é a pessoa do banco que vai dar, assim, muito resumidamente, ela vai dar a aprovação final. Ele vai falar assim, tá tudo bem, essa pessoa tá qualificada, o prédio tá qualificado e a gente pode financiar esse valor. E aí ele me ligou e falou, tá negado. Aí eu falei, Caramba. como assim? Eu falei, Já tinha sido aprovado, eles mudaram? então, não tinha... O que acontece? Eles tinham uma aprovação condicional. Ah, tá, ok. E aí, no final, a gente, um pouco antes, assim, do fechamento da casa, a gente pega o clear to close. Que aí é realmente, agora vai. Agora tá realmente liberado. Aí ele me ligou e falou, o condomínio negou no seguro deles o sinkhole. Que eu não sei como que fala isso em português. Como eu que também fala? não faço a Eu menor não faço a mínima ideia. Sinkhole, na Flórida, você é obrigado a ter. Quando você é um prédio e tudo mais, pelo que eu entendi e pelo que eu aprendi depois dessa transação. E o condomínio meio que tinha optado por excluir o sinkhole coverage do seguro deles. Sim. E aí o underwriter resolveu negar, porque o condomínio, não porque ele não tinha, mas porque ele escolheu excluir. Faz sentido?
Caramba, ele escolheu, excluiu e o condomínio permitiu que ele podia excluir. Só que é uma lei. Então, exato. O problema não foi que não tinha. Por exemplo, o problema não foi que o prédio não qualificava para ter. Ah, tá, entendi. O problema foi que o prédio escolheu não ter, podendo qualificar. Entendi. Entendeu? Cara, E aí o banco não quer financiar. Aí Olha o só banco não que- queria financiar. Caramba, você vê? Gente, Isso é uma gestão de risco Não, aí você do imagina. lender, né, no caso. Aí você imagina a situação. A minha cliente, que estava comprando o apartamento, isso foi um dia antes de fechar. um dia antes, Uau. com móvel, chegando na casa no dia Já seguinte. tinha feito o down payment ou não? Já tinha transferido uma parte do dinheiro Para escrow account. pra Title Company. É, pra mas title não co- tinha transferido ainda pro dono, né? O dono do apartamento ia fechar essa casa e tava comprando a nova casa dele condicional ao fechamento dessa casa. Caramba. Cara, foi um caos. Nossa, Foi um caos. são vários elos quebrando. Cara, Mas teve como tava no Brasil. reverter? Teve como teve como reverter. Ah, Só que pra isso a minha cliente teve que dar mais, tipo assim, 10% de down caramba, payment. por causa... Foi essa situação Ah, que então você foi falou. essa a situação. Não, agora eu tô passando por isso de novo. Esse E ela é o... aceitou Cara, ela queria muito. muito imóvel. Era o sonho dela, esse imóvel. Era o imóvel, assim, a gente tava É um apartamento. É um apartamento. Em Beira da Ocean praia. Ridge. Tá à beira da praia. Tá. A gente Tá tava... explicado. Tá explicado. E a gente tava 2 Então- anos procurando, a gente já tinha visto um apartamento lá, mas foi um pouco nesse boom do mercado, então todas as ofertas que ela colocou tinham sido overbid. Você já imaginou, gente? Olha só. O cara tá disposto a comprar um apartamento. É tanta procura que ele bota a oferta, vem outro e paga mais, né, Júlia? Paga mais, paga mais. Pagava mais. Caramba, que loucura. Era uma loucura. Tava uma loucura. Tava uma Cash buyers vindo de Nova York com dinheiro para pagar O à vista. mercado da Flórida Acima ainda do é valor acima do pedido. valor. Que loucura que E hoje em dia isso é um grande que problema, viver. né? Porque Aham. várias pessoas que financiaram a casa acima do valor e negaram um appraisal não conseguem mais vender a casa. Porque a casa não vale mais o que valia naquela época, e agora Cara. você tá preso. Júlia, e quais são hoje, você analisando o mercado imobiliário aqui, principalmente do sul da Flórida, as cidades ou os condados mais subestimados aos olhos dos compradores? Que você vê que vai ter que pode ter ou vai ter uma valorização, uma expansão no médio e longo prazo? Eu acho que na Flórida, no geral, o que conta muito é a escola, né? No caso, já são mercados que são valorizados, mas eu sempre falo para os meus clientes que se você for comprar num lugar e você está buscando a valorização, você olha o quão boas são as escolas, né? Eu sinto que muita gente quer sempre comprar perto da praia, perto da praia, perto da praia, e acaba esquecendo também a valorização do mercado oeste. Ainda mais hoje em dia. Seu seguro é um pouco mais barato, porque você não está na zona de alagamento. Você vai ter escolas boas, então, consequentemente, você sempre vai ter famílias querendo alugar ali para poder ficar no distrito da escola. Então, é uma estratégia geralmente interessante para investidores que querem fazer mais esse long-term rental, né? A Sim. pessoa que não quer essa rapidez do Airbnb ou algo assim. Entendi. Então não é necessariamente uma cidade ou um condado, mas é buscar escolas. Eu acho que eu buscaria escolas. Tá, top. Então, um Great Schools da vida, eu posso ir lá, procuro o nome de uma escola, vejo as melhores e falo assim, ok, casas perto dessa região. Eu já fui a um evento uma vez também, que eu vi um cara falando que é bom você olhar Starbucks. Starbucks é ótimo. Olha O só. Starbucks isso- faz uma mega pesquisa sobre o lugar antes de colocar a sua unidade. Pra quem tá comprando coisa comercial, prédio comercial, essas coisas, é ótimo. Porque perto de um Starbucks, logicamente, vai ser um... E se tiver um Starbucks construindo, pode comprar, que no futuro a valorização é certa. Então é sempre seguir É igual... real. Olha só, olha Então- as dicas, gente. É real. Anota Uma corretora que eu pra- trabalhava me ensinou isso. Uma corretora muito boa, por sinal. Você segue aonde está construindo o Starbucks, você vai lá e compra o teu imóvel. Maravilha. Já Mas sei onde eu vou comprar o meu. conta pra gente, quando você vendeu seu primeiro imóvel como corretora licenciada aqui nos Estados Unidos, você lembra? Foi um apartamento em Oakland Park. E você lembra qual foi a emoção? Como você se sentiu? Cara, eu senti que eu finalmente poderia fazer aquilo. Que legal. Porque no meu primeiro ano, assim, eu acho que essa é uma crença que muita gente tem, que o mercado imobiliário na Flórida é fácil. Eu vou entrar e eu vou fazer dinheiro muito rápido. Gente, no meu primeiro ano eu fiz só aluguel. E eu chorava. Só eu alugava, falava assim, eu não só consigo. fechava, não fechava uma Eu venda, era falava, só eu não aluguel. consigo fazer isso. Meus clientes todos, assim, eu colocava muita oferta, mas todos, no final das contas, ou alguma coisa dava errado, ou a pessoa parava de procurar, queria esperar, não sei o quê. Não era pra ser naquele momento. Eu acho que, no final das contas, eu ainda não era nem madura o suficiente para poder realmente lidar com a capacidade de business que eu lido hoje. Que é uma
mega responsabilidade, né? Claro. Você tá lidando com a compra e a venda, muitas das vezes, a maior compra que a pessoa tá fazendo na vida dela, até aquele momento. É o maior dinheiro que ela vai gastar até ali, muitas das vezes, é a compra da casa. Sim, para muitos americanos, né? É o maior Exatamente. investimento da vida. Então, é uma responsabilidade que, às vezes, pesa. Pesa muito, na verdade, pra ser bem sincera. Eu sou um pouco a Thatcher, assim, aos meus dias. E aí Então, você não faz a problema. venda, então a sensação é de libertação, de eu consigo de fato fazer isso Fazer e esse é isso. meu negócio. É, foi bem assim. E já foi há quanto tempo atrás que você fez essa... Acho que tem uns 2 anos agora. 2 anos, então. Tem uns 2 anos. Cara. E essa primeira comissão de venda comemorou como? Ah, gente, eu não lembro, tem muito tempo. Você não lembra essa primeira? Não lembro, tem muito tempo. Nossa, eu lembro já como eu gastei meu primeiro dinheiro, assim. Você lembra? Tá, eu sempre gastei com bobagem, né? Então eu lembro as Ai, festas, as Então, baladas, eu lembro sempre demais. ou benefício, eu acho, né? No caso, de que desde que eu mudei pra cá, eu sempre tive muita conta pra pagar, né? Assim, é impossível eu pedir dinheiro pros meus pais do Brasil. Mas sempre se virou, nunca precisou. Sempre me virei. Né? Você sempre, nunca, na Eu e o Lucas, a gente verdade, sempre... você e o Lucas se A gente viraram sempre virou. aqui, né? E sempre trabalharam, pagaram as contas Sim. e... Em 2025, tá valendo a pena comprar mais? Casa, townhouse, condo, apartamento? Eu acho que depende muito do que você quer. Se for um investimento, eu não sei se eu compraria um O que, apartamento. que você me indicaria pra mim? Tô saindo de casa, vou comprar o meu imóvel, sozinho, eu e Deus. E aí? Cara, então, eu acho que sempre tem que ser Apartamento ou muito... casa? Eu acho que tem que ser muito da estratégia. Primeiro, seu salário hoje, você vai conseguir bancar um mortgage de 500 mil? Entende a pergunta? No seguinte Entendo. sentido. Porque eu acho que a compra de uma casa, ela tem que ser alinhada com outras coisas na sua vida, certo? Claro. Você não pode também gastar todo o seu dinheiro no seu mortgage. Tudo bem, você vai ser dono Sim. de uma casa, você vai ser dono de uma casa. Mas e o seu... E a sua... Seu retirement? É. Como que você vai se Savings, aposentar? aham, O que sim. você vai investir? Então, eu acho que é muito bom você alinhar isso com todos os seus objetivos. Então, eu sempre falo para os meus clientes, antes de você comprar uma casa, você, de fato, tem que saber qual é o motivo antes disso, né? Você está comprando porque, obviamente, comprar uma casa é sempre uma oportunidade muito boa. Mas pode não ser o melhor momento para você. Eu acho que isso é uma coisa que muito corretor peca no seguinte sentido, de tentar sempre puxa, assim. Sempre, Todo tipo momento assim, é um momento agora é o ótimo momento de comprar, agora é o comprar. momento de comprar. Cara, às vezes pro seu pai vai ser um ótimo momento, mas pra você não. E tá tudo bem não ser o melhor momento agora. Tá tudo bem o seu objetivo, ou sei lá, não alinhar com isso agora. Então, eu acho que primeiro você tem que ter, assim, você tem que saber muito o custo que vai nisso. Claro. Porque a gente calcula... Qual que é a prestação de uma casa de 500 mil dólares Ai, varia muito. em Posso fazer matemática? Margate? Vamos Please. fazer uma matemática rápida? Média. É, Média. média. Uma média. Vamos lá. Quanto você Então, acha de juros vamos eu colocar- pegaria? Vamos colocar que você vai dar 10%. Vamos colocar os juros de hoje, que tá mais ou menos 6,8 ali. Gente. Vou colocar 500 mil. Tá alto, né? Tá. Tá bem alto. Vou Ô, colocar Trump, 30 anos. Ó, eu vou Cadê colocar... você, Trump? Eu vou colocar 100 HOA. E a matemática da questão das taxas é o seguinte. Mais ou menos ali, tá, 7 mil dólares por ano. Property tax. Para uma Mais ou propriedade menos. de 500 mil é um pouco mais até. depende. Então, eu coloquei como homestead. Aí eu coloquei 1,5%. ok. Tem 50 mil de... De tax exemption. Ah, Vai dar mais ou menos 3.800. 3.800 dólares por Isso mês. sem HOA, sem nada. E tô colocando um taxes, assim, Sim. razoável. Sem HOA, depois tem conta de luz, tem... Exato. Ok. É um custo de vida alto, hein? Hoje pra você comprar porque uma isso casa é só um dessa em mortgage. Margate. tipo assim, ele tem o HOA, tem alimentação. Quer dizer, o custo de vida aqui nos Estados Unidos, tá vendo? Não é gente? barato. E 500 mil dólares, hoje, na nossa região, é uma casa simples. É o preço médio. Né? Um preço É o médio. preço Aqui médio. no Supra. Para casa. Para casa. Agora, uma coisa muito interessante que está acontecendo no mercado agora é o número de casa disponível. Está aumentando. Então o aumentando preço muito. vai cair. Então, Lei da a procura e expectativa demanda. do preço cair. Então, agora está tendo muita redução de preço em algumas regiões. As casas estão demorando um pouco mais para fechar, o que é normal, né? Você tem mais Sim. opções. Você, Sim. como um comprador, tem mais opções. E muitos donos estão dando até incentivos. Então, por exemplo, eu vou dar 5 mil dólares de crédito pro buyer para ele poder pagar os cost closing dele, ou algo assim. Tem sido uma prática mais comum.
para poder vender, Exato. que a concorrência aumentou. Exato. Você tem que Então, estar o mais jogo está competitivo. virando. O jogo está virando. Hoje em dia, a gente tá num buyer's market. A gente passou muito tempo da Flórida num seller's market. E hoje em dia, com certeza, sem dúvida, um buyer's market. Mas ao mesmo tempo pode ser que não é o momento pra mim comprar. Pode ser pra ele, mas não Exato. pra mim. Caramba. Primeiro que você tem que, assim, passar pela qualificação. Obviamente, que é um pouco restrita, assim. A questão... Ó, tem muitos programas, na verdade. Mas Isso aí tem não é a apartamento. minha... Assim, para quem está começando a vida, existem também apartamentos. Com São mais certeza. affordable, valores, de repente, que você fez algo em cima de 500 mil. Não, eu fiz um valor alto. Se você tiver, por exemplo, uma propriedade hoje E, por exemplo, mercados alternativos. de 350, Central 400. Florida, mas não necessariamente Orlando. É um mercado mais alternativo e fica Sim. mais... Eu acho que fica mais em conta. Não é uma área que eu sou, tipo assim, super, hiper, mega familiar. Mas eu vejo, quando eu olho, assim, é uma diferença de preço muito boa. E tem muito new construction, né? O que na nossa região já não tem tanto. aqui pra... Então lá, achar não, uma lá é construção muito mais nova. affordable, é mais Muito barato. mais. O Central Muito tem mais mais. casa disponível, tem mais novas construções, Aqui não tem. novos condomínios aqui não tem. Júlio, o que Aqui. que um bom realtor precisa fazer pelo seu cliente? O que ele tem que, por exemplo, não são todos que fazem? Que é ali que você diferencia, cara, esse cara é bom, ou essa realtor é boa. Eu acho que, assim, você tem que ter o interesse do seu cliente no seu coração. No seguinte sentido. Tem muito corretor que ele age pelo dinheiro. E 90% do trabalho que você faz como corretor, você não está sendo pago por ele. Como eu falei, pode ser que um dia antes da casa fechar, ela não feche mais. E aí tem muita gente que larga de mão. Por exemplo, você tem uma casa que está no mercado para vender há 100 dias. A partir desse momento, o corretor vai parar. Muita gente não vai fazer open house. Muita gente não vai bater de porta em porta. Não vai ligar, não vai fazer mais nada. Vai falar, tudo bem. Fiz o que dava, daqui pra frente, acabou. Então, eu acho que é você ir essa milha extra. É você realmente, assim, falar, poxa, mas o meu cliente quer muito isso. O que eu posso fazer que eu ainda não fiz para conseguir o que meu cliente quer? Né? Porque, tudo bem, tenho conta para pagar, tenho isso, tenho aquilo. Mas isso é uma coisa que eu sempre prezo muito e todos os meus clientes vão falar isso. Eu jamais fiz nenhum deal ou jamais coloquei qualquer cliente meu em situação de, por exemplo, compra sim, vai ser bom para você. Essa cliente mesmo, que eu contei da história de que quase não fechou e etc. A gente passou 2 anos procurando. E 2 anos eu fazendo follow-up, ela falando assim, agora tá muito alto. Ou então, por exemplo, número de Airbnb, porque ela faz Airbnb no apartamento dela. Não fazia sentido. Tem muito corretor que manipula os números pra, tipo assim, Uau! meio que, agora você vai fazer X nessa casa. E, na Na hora verdade, que você não é- esquece. Muita gente, na verdade, acho que Custos ocultos, nem, né? nem Uau. sabe. Tem muita gente que não tem esse conhecimento. Graças a Deus, como eu trabalhei muito tempo sendo assistente, eu tive a oportunidade de ver muita coisa e presenciar muita coisa de uma igual pessoa muito boa. Vacation Home em Orlando. O pessoal vendia como se fosse um negoção. Grande maioria, nós temos clientes que têm Vacation Exato. Home, a gente faz a contabilidade. O cara tem que botar dinheiro, porque não fecha a conta, ele tem que completar, Tá imagina. vendo? É ótimo Ele tem que vir isso 100 de alguém que dias é o saiba. tempo que uma casa... Não uma casa, mas o realtor cansa no mercado, por exemplo. 100 dias é meio que uma data limite? Cara, eu não sei se canso. Eu sempre falo que tem 2 tipos de corretores, né? O que coloca a casa e ele faz os 3P. Que é tipo, put on MLS, put a sign on and praise house. O cara não faz nada. Ele coloca a casa pra vender e ele reza que vai aparecer alguém. Ele fala, amém. Uma hora chega Uma algum- hora chega um. Você precisa de um buyer. É o que você sempre vai escutar. Não, mas você precisa de que uma pessoa entre nessa casa. É verdade, mas tem que fazer o esforço também pra pessoa entrar, né? De fato. Tem que divulgar, Tem que é o divulgar, trabalho exato. rede social. E é o trabalho que a gente também faz fora da rede social. Porque hoje em dia muita gente vê a rede social e vende isso como um pacote. Só que, cara, o tanto de porta que eu já bati pra divulgar a casa que tava à venda é surreal. Tanto o cold call que eu faço pra, por exemplo, Mas, assim, vizinho e etc. Para uma casa, vamos dizer assim, micar, é o preço a maior parte do problema? O Quando que é é- micar? Micar é ela isso que você ficar falou esse aí, tempo ó, no mercado 100 100, dias. 120 dias e não É, vender. é um termo que vocês não conhecem. Não conheço. Micar. Eu fiquei, Tipo "O que que assim, é isso?" você falou de uma casa de 100 dias. Para ela Então, ficar esse tempo todo e não ter sido hoje em vendida. dia, Bom, quais as principais razões que você vê no mercado? eu acho que é o hoje em dia é preço? um pouco mais comum. Não, assim, peraí, vou reformular minha frase. Hoje em dia,
no mercado do jeito que tá, sendo um buyer's market, eu acho que vai começar a ser um pouco mais comum a gente ver casas ficando no mercado acima de 60 dias. Principalmente se nessa região tiver outras casas listadas. Que aí é o comprador Exato. Você tem mais opções. gerando, pesquisando, explorando. Exatamente. Entendi. Então, agora, para você vender a sua casa, você tem que ser um pouco mais competitivo. E você também tem que ter um corretor que vai entender um pouco da estratégia do marketing, tanto online quanto offline, para poder fazer acontecer mais rápido. Entendeu? Porque senão vai ficar no mercado, vai ser... Tem muita casa disponível, então os buyers realmente estão podendo escolher em certas regiões, não todas as regiões, mas em algumas regiões, por exemplo, Palm Beach County, no geral, tem bastante casa à venda. E bastante casas similares. No mesmo, assim, a 5 milhas, às vezes você tem 6, 7 casas para mais que tem o mesmo padrão, assim, né? Falando no mesmo padrão, no Aí mesmo para quarto, vender, casa. a pessoa dá crédito, Dá diminui o crédito. preço. Tem algumas coisas que você pode fazer que ajudam. Por exemplo, pintar a sua casa. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Evita cor extravagante, verde, amarelo. Laranja. Laranja. Tenta pintar de branco. Se você tem, por exemplo... sua casa tem carpete. E você tem um equity bom na casa, né? Talvez troque o carpete. Coloca um piso legal. Porque essa questão da arquitetura, ela vai mudando também, né? Há 5 anos atrás, todo mundo queria aquele cabinet que era um pouquinho marrom e um countertop de granito. Hoje em dia, todo mundo quer branco. É quartz, os cabinets são branco. Então, tem muitos detalhes que você pode arrumar na casa, que você vai ter um retorno de investimento bom e não vai supervalorizar. Porque é uma coisa que muita gente faz também aqui, né, na Flórida. Que fala, tudo bem, eu coloquei 100 mil na minha casa. Então, agora eu vou vender por 100 mil a mais. Não é só porque você colocou 100 mil na sua casa que agora ela valorizou 100 mil. Antigamente, você botava 40, 50, você conseguia uma valorização maior. Hoje não, né? Hoje... Com certeza não. Pois é, tem bastante. Ou ele diminui o preço ou ele aumenta o atributo para vender no preço que ele quer. Quando Exato. por exemplo, você leva o seu cliente para olhar uma casa, aí ele gostou, e só que ele fala assim, Júlia, eu quero mandar uma oferta, a mais baixo do valor que o cara listou. Sabe? Ele listou 800, eu quero mandar uma oferta pro dono da casa. Existe uma regra de quantos por cento você manda menos? Normalmente você tem um número ali safe? Assim, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, o quanto você quer essa casa, certo? Porque você também quer tentar colocar uma oferta que você não vai ser ofensivo. Então, o que é? Porque o brasileiro tem muito disso, né? O Casa brasileiro tá... é chorão, o brasileiro É. gosta de pechinchar. A casa está listada por 1 milhão. Quanto que seria uma oferta que acontece. não é ofensiva? O que Tipo acontece? assim, se o cara oferecer 800 mil, é ofensivo. Não é 20% a menos? Então, é por isso Tipo que eu assim, tô dizendo. Eu o acho americano que- vai ficar bravo ficar contigo. Eu acho que, assim, no mercado de hoje, você tendo mais opções e etc., pode ser que vale a pena e pode ser que você se surpreenda. O quanto aquela pessoa precisa vender. Porque tá. tem isso também. O quão motivado tá o dono da casa para vender. Tá. Cara, eu tive uma casa no passado que tava 280 e venderam 230. Uau. Caramba. Por causa da motivação. Se eu tivesse negado o meu cliente colocar essa oferta, Ele não teria comprado. ele não teria comprado. Então, assim, é mais você... Aí entra também um pouco do seu corretor, Sim. que é tentar descobrir a motivação com outro corretor, né? E aí, obviamente, você não vai virar e falar assim, então, seu cliente vai aceitar uma oferta 30% Isso aí é o quê? abaixo? Você leva ele pra um happy hour? É muito uma conversa durante a casa, né? Do tipo assim, por que ele tá vendendo? Ele tá se mudando daqui? Ele pegou um novo trabalho? Ele tá É, porque devendo às vezes- mortgage? Nas entrelinhas, entendi. Você tem que Se a muito pessoa estiver entender. precisando, se não estiver precisando, esquece. Exato. Ele não vai vender. Eu tenho um cliente agora que ele fala, tá, manda a oferta, mas não vou aceitar. A nada abaixo de X. É possível alguém comprar uma casa 100% à distância? Por exemplo, o cara tá assistindo aqui do Brasil, ele quer entrar em contato com Sim. você, quer comprar uma casa aqui, mas não quer vir aqui. Tem como ele comprar Tem. 100% à distância? Então, no caso, primeiro eu acho que você tem que confiar muito, assim, no corretor. Claro. Né? Eu diria que você fazendo FaceTime, você filmando a casa e você tendo a inspeção certinha, você consegue fazer isso. O ideal, no caso, eu acho que seria, pelo menos, você ter uma ideia da região. Conhecer alguém que já mora ali ou que já sabe alguma coisa. Pra pelo menos você saber onde você tá, né? Amarrando seu cavalo. Pra... Porque, né? Tá vendo? Às vezes você de longe olhando o preço fala assim, aqui tá muito barato, vou comprar aqui.
Como que é aquela região lá em Orlando que o pessoal sempre fala? Qual delas? Ah, tem uma que você falou recentemente pra mim, que uma galera, um grupo de investidor brasileiro veio com Ocala. 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 O que você lá me tem diz? Eu não conheço muito. Eu fui lá uma vez só. Mas lá é onde tem a faculdade, não é? Ocala é onde... Ocala é uma área de desenvolvimento, muita gente construindo, Então, só que onde tem construíram o Disney Springs. casa Disney Springs. demais lá, muita E casa. não teve valorização Só que é nos uma, últimos é uma área que não tem, 5 ainda não anos, está eu acho. desenvolvida. Pode ser que ela vire daqui a uns anos, Sim. mas hoje ela ainda é uma região nova, Sim. não tem muita coisa lá. Era uma área que, como se Mais fosse uma rural, assim. fazenda, e eles estão... Só que construíram muita casa, muita casa. E aí os preços não estão correspondendo àquilo que as pessoas, muito brasileira inclusive, investiu em projetos Aham. de construção nessa região, botando dinheiro para a pessoa com a expectativa de botar o dinheiro, construir a casa e vender rápido. Só que não está vendendo nos preços que eles estavam imaginando, nisso que você falou, os preços estão Sim. caindo. Então, quando cai o preço, cai a margem. Então, aquele negócio que parecia ser um negócio muito bom, não necessariamente. Hoje você falou, o vendedor tem que ser mais criativo. Com Imagina certeza. um condomínio com as casas tudo igual, uma do lado da outra, e, tem que baixar o preço, senão você não vai Tem que vender fazer. rápido. Entendeu? Ainda mais uma região mais rural, assim, né? Que não tem É. muito... Então, só se tiver um fato novo, uma indústria se instalando Sim. ali, né? Alguma coisa, um shopping, um mall sendo construído, Sim. isso acaba Que é desenvolvendo o caso, aquela por região. exemplo, de Miami, né? Que tem acontecido nos últimos anos. Tem Nossa, acontecido Miami não para, né? Miami não para. bastante isso. E Tem que ter Miami é um dos mercados que mais tem vendas de cash, assim, de dinheiro na região. que vem muito investidor de Exato. fora, né? Essas casas. Turismo, né? E essas casas do canal, você também faz? Então, Como faço. É? Você atende É uma clientes com outra esse pegada, perfil? né? Então, é. Porque aí entram outras preocupações. Entra a preocupação do seawall, tem um fixed bridge, o barco vai passar, não vai. Aí são outros detalhes que você tem que saber, e é um mercado completamente diferente de você vender uma casa E é em um Parkland. cliente, né? Tipo assim, que hoje uma casa de canal é milhões de dólares, né? É assim. uma outra clientela. É uma clientela bem, Exato. assim, exigente, imagino, e com poder aquisitivo grande, né? Porque é um imóvel. Hoje em dia tem algumas casas no canal, assim, que você consegue tirar um view, que são casas que precisam de reforma e etc. Então, você sabendo lidar com isso, tendo um bom contractor, que é muito importante também, você consegue fazer uma grana, Compra, depois reforma ela. reforma, faz um fix and play. Tem gente que compra, destrói, E constrói outra. constrói uma nova. Em algumas quer o regiões, terreno. eu vou te falar que é o melhor a fazer. Porque o terreno é tão bom ali, bem localizado, no canal, que ele... Agora é uma maravilha, imagina, morar no canal. Não. Aí ter um barco ali do lado, acordar Pegou de seu manhã, barquinho, saiu, voltou, almoçou. acordar de manhã, tomar um café, depois pega o barco, dá um passeio, vai no mar, volta. Delícia. Lake Boca, né, Alberto? Bom Nem me demais, fala. bom Verãozão demais. começando, hein? Saudades. Uma casa de Alô, canal. João Mauro. Alô, João Mauro. Então, mas, Júlia, eu quero te agradecer Eu que por ter aceito aqui participar do podcast. Foi um Igualmente, prazer. Foi Quanto top. conhecimento, uma profissional jovem já aí, ó, de sucesso aqui Amém. nos Estados Unidos. Mostrou um pouquinho da carreira, dos desafios, enfim, muito bacana. Obrigado. E a pessoa se identificou com a Júlia, gostou. Ou quer comprar um imóvel, quer se tornar seu cliente, como é que encontra a Júlia? Fala pra gente. Eu acho que pode me mandar mensagem, normal. Eu falo meu número? Não, coloca seu primeiro, Vai seu no Instagram, rede a galera social. te chama lá. Meu Isso. Instagram é Júlia da Silva RE, de Real Então, Estate. o nosso editor vai colocar na tela aqui para você. Repete. Júlia da Silva RE. Júlia da Silva RE. RE. De Tudo Real junto. Estate. Real Estate. Maravilha. Nome mais brasileiro que isso é só Não tem. José da É. Silva. Não, e eu chego nos lugares e o pessoal fala, brasileira? Eu falo, Imagina. Silva. brasileira. Pior que não é brasileira. Ela De é Fort americana. Lauderdale. Português. Brincadeira, nem sei se é. Eu acho que é muito brasileiro. Não, e ela é americana, hein? A Júlia da Silva, americana, Americana. mas criada no Brasil, fala português. Mas acho que é Enfim. aquela coisa daqui, né? Do last name. Que aqui ele só tem um. Aí chegou meu pai e minha mãe lá com 3 sobrenomes cada um. Eles falaram, vamos botar tudo junto. Mas ela é uma americana brasileira também. Mais brasileira que americana, eu acho. Morou muitos anos no Brasil. Então, obrigado, Júlia. Quem quiser encontrá-la, manda um direct message. Não precisa divulgar o número, não. Bota o Instagram, Segredo o que o número. pessoal vai lá, segue ela, manda mensagem, Mano. que ela vai te atender
Com o maior prazer. E Alberto, quem quer encontrar o Alberto na rede social? Rapaz, vocês querem me encontrar mesmo? Mentira, galera. Pode ir lá, _Alberto Loureiro. Também tem o nosso Instagram de cortes, que é o @podcastmanagement, onde você vai ter cortes deste episódio e de episódios anteriores dos assuntos mais bombados do momento. Então, dá uma olhada lá, curte, compartilha, segue, manda pro amigo e dá like também nesse vídeo aqui. Isso aí. E quem quiser encontrar o professor Abel Fiorotti, vai no meu Instagram, @abel.fiorotti.usa. Lá eu sempre compartilho conteúdos relacionados à contabilidade, a negócio, tributação aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado a você que assiste, nos acompanha aqui no canal. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, porque cada vez que você se inscrever, ou dá também aquele like, não só se inscrever, como dar um like, né? Cada vez mais vamos impactar um número maior de pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Como sempre digo, vamos em frente!